A paz, esse que vos fala é o pastor José Freire, esse é o seu canal Uma Visão Além. Vamos à oração de hoje e após a oração, uma palavra. A palavra é os resultados de adoração. Quais são os resultados de uma verdadeira adoração? Então, entremos na presença do Senhor agora. Santíssimo Deus, magnífico Pai, mais uma vez nos reunimos para em Tua presença entrarmos, para lhe render a glória, lhe render o louvor, lhe render a adoração que lhe é devida, porque toda honra, toda glória lhe pertencem, meu Deus. Todo louvor te pertence, meu Deus. A Bíblia diz que nós devemos dar glória a Ti. O profeta Isaías teve uma visão e na visão ele via seres que voavam com duas asas, com duas eles cobriam seus pés, com duas voavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Tu és santo, Senhor, Tu és magnífico, mas além de santo, és um Deus misericordioso, és um Deus compassivo, és um Deus manso, és um Deus que é tardio para irar-se, um Deus que se compadece daqueles que se humilham. A prova disto é que lá no Éden, quando o primeiro homem pecou, o Senhor providenciou o sacrifício de um animal e vestiu o casal Adão e Eva. E depois prometeu que da semente de uma mulher o Senhor iria pisar, esmagar a cabeça da serpente, vencer o aguilhão da morte física e da morte espiritual e reconciliar o homem com o Todo-Poderoso através do sangue derramado na cruz do Calvário via Jesus Cristo. Ó Deus bondoso, a Bíblia diz que Tu nos amaste de uma forma tão grande, tão ímpar, que nos deu de presente aquilo que lhe é mais íntimo, aquilo que mais Tu tinha de prazer, que era o Teu Filho amado. Nos concedeu, Jesus se fez homem, foi crucificado num duro madeiro, cravado na cruz, coroa de espinhos, pregos, chicotes, tortura, cuspido, esbofeteado. Como uma ovelha muda, Ele foi para o matadouro e não reclamou. E hoje aqui estamos através da graça, o dom imerecido, um dom que não vem de nós, mas vem do Senhor, um dom que não vem do Todo-Poderoso, mas vem daquele que nos chamou, aquele que nos elegeu, aquele que nos selecionou. Meu Deus e Pai, eu Te glorifico, eu lhe exalto, eu lhe magnifico com todo o meu coração. Santíssimo, este canal tem um propósito de intercedermos pelos enfermos, de intercedermos por aqueles que estão feridos, aflitos, angustiados, amargurados, desesperados, Senhor. Este canal nós apresentamos os desviados, as almas do mundo inteiro, todas as denominações, os obreiros sinceros que fazem a Tua obra com um coração quebrantado, aqueles que são verdadeiros, que fazem a Tua vontade para lhe agradar, para buscarmos perdidos. Quantos estão perdidos? Nesse instante em que nós estamos orando aqui agora, almas estão morrendo em várias partes do mundo. E o que é pior, são vidas que morrem sem Cristo, são vidas que descem ao Seol, que descem realmente ao Hades, o lugar dos perdidos sem Cristo. E é irreversível, porque após a morte segue-se o juízo. Senhor, levanta sim ceifeiros da última hora. Tem aqueles que vão viajar nações, que vão atravessar oceanos, que vão pisar em continentes, que vão conhecer outras culturas, outras etnias, para buscarmos estas vidas para o Senhor. Tem aqueles que vão pregar aqui mesmo no Brasil, nas cidades, nos estados, nos municípios. Mas tem aqueles que também, como eu, Senhor, se utilizam das redes sociais para alcançar as pessoas,
E quantos estão sofrendo agora? Pessoas enfermas, gemendo, desenganados da medicina, que eles sejam curados, se é a tua vontade. Quem sabe através da cura da enfermidade dessa pessoa que ora comigo agora, ela não vai crer pelas obras da existência do Deus vivo. Através do milagre, através da cura da enfermidade deste homem, da cura da enfermidade desta mulher, então iremos obter vitórias no nome de Jesus. Senhor, tem aqueles que estão aprisionados porque praticaram seus crimes, seus delitos na criminalidade, no tráfico de drogas. Mas hoje, dentro do presídio, dentro da delegacia, está arrependido dos seus pecados. Senhor, perdoa os pecados deste povo, perdoa os pecados dos teus filhos, os pecados das tuas filhas, os pecados dos teus servos. Levanta, meu Deus, aquele que está prostrado espiritualmente, aquele que está caído, que está fracassado, que infelizmente pecou, e o pecado derrubou, jogou no fundo do poço. Purifica esta vida do pecado, perdoa os pecados de todos nós que juntos clamamos aqui agora. Quero lhe apresentar este marido que traiu sua esposa, essa esposa que traiu seu esposo, e que o lar está realmente um pandemônio. Purifica esta mulher deste pecado, purifica este homem deste pecado. Ambos já se arrependeram, já estão arrependidos do ato pecaminoso que praticaram. Perdoa e levanta pelo poder de tua palavra, Jesus. Quero lhe pedir em favor deste casamento que está sendo destruído, este lar. Restaura este casamento, restaura este lar, no nome de Jesus, no nome daquele que é digno de glória, digno de louvor, digno de adoração, digno de ser magnificado. Meu Deus e Pai, quero lhe pedir no nome de Jesus, em favor da criança, do jovem, do adolescente, meu Deus, deste homem, desta mulher, deste idoso, está enfermo, angustiado, seja repreendido esta enfermidade, repreendido esse espírito de depressão que se apoderou desta vida, esse espírito do medo, fobia do medo, da altura, da noite, das trevas. Seja repreendido todo tipo de pressão demoníaca, de opressão satânica. Senhor, estas vidas que são oprimidas, que tomam remédios controlados, faixa preta, faixa vermelha, mas nós sabemos que são ações de demônios, que esta moça, este moço, este homem, esta mulher, seja liberto desta opressão. Toda obra de magia, de bruxaria contra esta pessoa, seja desfeito pelo nome de Jesus. Te apresento os crentes de todas as denominações, tanto no Brasil como fora. Te apresento os novos convertidos. Ó meu Senhor, olha para a política desse país, olha esta briga política de esquerda, de direita, de centro. Senhor, uma disputa pelo poder, pelo dinheiro público. Olha para aqueles homens que estão no Supremo Tribunal Federal, Jesus, que se ocupam a Câmara dos Deputados, o Senado Federal. Tenha de compaixão, porque são os pobres que sofrem. Quero lhe apresentar esse filho pródigo que se encontra afastado, que se encontra desviado dos teus caminhos, que se encontra abatido, Senhor. Perdoa os pecados deste homem, perdoa os pecados desta mulher, perdoa os pecados deste crente. Sustenta ele com o teu poder, sustenta ele com a tua graça infinda, com a tua compaixão. Levanta o caído, desperta o caído que está dormindo, que está abatido, meu Deus e meu Pai. Não sei às vezes como te pedir, não sei como te clamar, mas o Espírito Santo conhece os nossos corações. O Espírito Santo, ele sonda os nossos corações. O Espírito de Deus,
Ele conhece os nossos corações. Ó Deus de bondade, às vezes não sabemos como nos se expor, como se expressar, mas o Espírito Santo, Ele conhece cada irmão, cada servo que se encontra orando. Renova em nós a fé de um verdadeiro evangelho. Oh Jesus querido, que venhamos ser crentes verdadeiros e não crentes, meu Pai, que não realmente fazem a tua vontade. Deus de amor, Deus de justiça, oh, glorificado é o teu nome, Senhor. Peleja, meu Pai, batalha, meu Deus, batalha por aqueles que estão abatidos, por aqueles que estão fracos, por aqueles que estão desanimados. Levanta os abatidos na fé, levanta os fracassados na fé, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Desperta, meu Deus, um povo valente de oração, um povo compromissado, Jesus. Quem sabe dentro desta casa tem uma criança enferma e uma mãe chorando. Quem sabe dentro deste lar tem um pai desempregado, faltando mantimento para os seus filhos. Socorre estas vidas, essas questões. Quem sabe esta mulher, este homem, esta pessoa já planejou tirar sua própria vida. Eu repreendo esse espírito suicida, esse espírito de depressão, esse espírito de loucura, no nome de Jesus, pelo poder da palavra divina. Ó Deus de bondade, ó Deus da verdade, vai quebrando as correntes, os ferrolhos que acorrentam, que impedem o Senhor de agir nas nossas vidas. Senhor, eu te apresento cada inscrito deste canal. O Senhor conhece e sabe a necessidade de cada um, as lutas, as provações, as dificuldades, as tribulações. Esta pessoa que está acessando este canal pela primeira vez, que ele seja abençoado por esta palavra, abençoado, curado, liberta por esta oração. Que o Senhor trabalhe na vida de todos nós, todos, Pai. Que as pessoas tenham em mente que temos que adorar, que temos que glorificar, que temos que nos render aos pés daquele que é dono do ouro e da prata, daquele que criou todo o universo. Não existe outro como o Senhor. Tu és o Deus da nossa salvação, aleluia. Tu és o Deus que fez e que faz maravilhas, o Deus dos milagres, ó Pai. Ó Jesus, o que fazer para fazer a tua vontade? Como nos comportar do jeito que o Senhor quer? Ó meu Pai, que a frieza seja repreendida. Ensine-nos a te louvar, sabe, a conhecer o Senhor, a nos humilhar de corpo, alma e espírito. Bendito, magnífico, Deus de bondade, Deus de santidade, lhe apresento todos os internautas, todas as questões, todas. Talvez tem questões que eu não irei citar, mas o Senhor sabe o que é esta pessoa, o que este homem, esta mulher, este bebê, esta criança, este adolescente, este jovem, este idoso está passando. Está nas tuas mãos, Senhor. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Todos os inscritos, todas as questões sejam resolvidas no nome de Jesus Cristo. Amados irmãos internautas, vamos a um estudo aqui sucinto sobre os resultados da adoração. Adoração, né? Isaías capítulo 1, do verso 11 ao verso 20. Todos os filhos de Deus sabem que devem adorá-lo. E as Escrituras declaram: Ele é teu Senhor, presta-lhe, pois, homenagem. Salmo 45, verso 11. Salmo 95, verso 6 diz: Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos e ajoelhamo-nos
diante do Senhor que nos criou. Nós que fomos salvos, conhecemos, né? Como Hebreus 10, 25 nos diz, que não devemos abandonar a nossa congregação. Temo, irmãos, que embora todos nós sabemos que devemos adorar, alguns de nós não sabem qual o resultado da adoração, desta adoração que estamos falando. E também vividamente claro que o culto a Deus foi pervertido por muitos. Nós sabemos disso. O culto que é prestado a Deus em muitos lugares está pervertido por coisas carnais, por ondas mundanas, filosóficas, psicológicas, ondas teológicas que não prestam a verdadeira adoração. Nós sabemos disso. Eles fazem uma experiência onde a música e a pregação conduz pessoas em um frenesi e não numa adoração, um frenesi espiritual. Alguns mudaram o culto em entretenimento. O púlpito tornou-se um palco para entreter as pessoas. As pessoas não vêm mais para adorar a Deus, mas para se divertir, né? Com a chamada música cristã moderna e uma mensagem genérica, que muitas das vezes faz as pessoas se sentirem bem consigo mesmas. Inclusive, para alguns, o nome foi alterado de culto para uma celebração. Você precisa olhar para as duas palavras em um dicionário, meu querido irmão, para aprender que elas são diferentes, com significados diferentes. Essas igrejas orgulhosamente anunciam cultos não tradicionais. Muitos nem sequer se denominam igrejas, nomeando-se centros de vida da família, catedrais, uma série de outros nomes não bíblicos. Se os resultados adequados não ocorrem no culto, então o adorador não ofereceu um culto agradável a Deus. Isso significa o quê? Se uma pessoa pensa que poderia ir a uma casa de Deus, passar por alguns rituais, melhor dizendo, cantar algumas músicas, ouvir um discurso, ter um bom momento, ser emocionalmente estimulada, e depois sair e esquecer tudo isso, essa pessoa não adorou a Deus. Essa que é a verdade, certo? Ela não adorou o Senhor Deus. Essa mensagem vai observar o culto, né, de uma perspectiva prática e bíblica, particularmente, irmão, enfatizando os resultados que a adoração deve ter em você. Quais resultados, pastor? Que tanto abençoa o seu coração como honra a Deus. É uma verdade importante, que a verdadeira adoração honra o Senhor e tem um profundo efeito sobre quem adora. O foco principal será sempre os resultados que a adoração deve ter em nós, porque a adoração sem resultados é escárnio perante Deus. Devemos primeiramente ir para o Antigo Testamento para entender o que é a adoração. Um princípio de hermenêutica é a regra da primeira menção. Em outras palavras, quando Deus, em primeiro lugar, menciona uma verdade doutrinária, Ele estabeleceu certos princípios, queridos, relativos a esta verdade. E no Antigo Testamento, Deus nos ensina os princípios de uma verdadeira adoração. E para compreender corretamente a adoração, primeiro você deve ir ao Antigo Testamento e ver como ele foi criado, como é que ela foi criada. Referindo-se ao Antigo Testamento, 1 Coríntios 10:11 diz esta verdade: ora, tudo isto lhes acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Nosso texto, Isaías 1:11-20, é a mensagem clássica que estabelece essa verdade no Antigo Testamento.
Leia Isaías capítulo 1, do verso 11 ao verso 20. Várias verdades são encontradas aqui. Deus não estava satisfeito e, portanto, não estava aceitando suas ofertas sem valor nenhum. Vãs, ofertas significa aquilo que era oferecido a Deus sem adoração. Eu acredito que vale a pena notar o que aprendemos sobre a adoração do fracasso de Israel e o povo escolhido de Deus. Isto é interessante, meus queridos, na medida em que o próprio Deus estabeleceu as práticas de oferecer sacrifícios ao Senhor. Da mesma forma como os sacrifícios estavam sendo oferecidos, ofendiam a Deus. A gravidade desse assunto é vista em que Deus usa palavras e frases tais como abominação, iniquidade. Minha alma as aborrece, eu estou cansado de as sofrer, para descrever a sua visão da adoração que aquele povo oferecia, todo desconcertado a ele lá no velho concerto. Além disto, diz Deus, eu não vou ouvi-los. Nós estamos em sérios apuros se Deus se recusar a nos ouvir, meus amados. A pergunta é a seguinte: quando a nossa adoração Deus aceita? Quando é que Ele aceita? Esta é uma questão pessoal. No culto, se Deus é adorado, a adoração pessoal deve ter ocorrido. Quantas vezes, quando chegamos a uma igreja e a nossa adoração é vã, porque nós realmente não entendemos a adoração e oferecemos ao Senhor um culto como que se tem, sem nenhum intuito. Deus nunca condena sem oferecer a redenção da oferta. Seu desejo é que os homens vivam vidas justas, que é a melhor via que o homem pode viver. Deus diz assim a Israel: louvai-os, purificai-os. 1 João 1,9. Afirma que a mesma verdade ao cristão no Novo Testamento. Quando pecamos, devemos confessá-lo e deixar que Deus nos purifique dos nossos pecados. Para deixar suas más obras, observe que o Novo Testamento diz aos crentes assim, Romanos 13,14: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Efésios 4,24: e a vós revestido do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 6,11: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que poderdes permanecer firmes contra as ciladas do inimigo. Colossenses 3,10: e vos vestidos de novo, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3,12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Colossenses 3,14: e sobre tudo isso revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Então, para deixar de fazer o mal, Romanos 6,12 diz: de modo nenhum, nós que já morremos para o pecado, como é que viveremos ainda nele? Então, para resumir, Deus disse a Israel para tirar o pecado de suas vidas, e hoje Ele está dizendo a mesma verdade para nós. Todo pecado é destrutivo. Ele vai nos destruir, nossas vidas, nossos casamentos, nossas famílias, nossos amigos e, o mais importante, o nosso relacionamento com Deus. Deus nos ama como um Pai amoroso e quer o melhor para eu e para você. Lhe dói ver como nós permitimos o pecado nos destruir. Dói isso em Deus. O verso 18, observe: Deus oferece perdão e completa vitória sobre os pecados. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Isso é certamente uma vitória completa sobre o pecado, queridos. Questão: antes do culto, esta noite, ou esta manhã, ou esta tarde, houve alguma preparação de seu coração e sua alma para adorar a Deus?
Houve um momento de autoexame para ver se havia algum pecado não confessado em nossas vidas, em suas vidas. Houve uma preparação na sua aparência. Nos tempos do Antigo Testamento, o adorador se apresentava apenas o seu melhor para o Senhor. Nós nunca menosprezemos ou deixamos qualquer pessoa que venha aos nossos cultos desconfortáveis, apontando o seu traje inadequado, mas nós não provemos a descontração também. O nosso povo deve dar exemplo para os outros seguirem, irmãos. Devemos vestir adequadamente para honrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não andar como o mundo. Veja como estão se vestindo os nossos jovens e as nossas irmãs, os nossos irmãos, como verdadeiros homens do mundo, mulheres do mundo. Com a oferta de perdão e de reconciliação, há sempre um aviso. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Nós aprendemos que o resultado da adoração deve produzir uma vida piedosa. Assim, o ato de adorar é mostrar a condição do coração. Ritual, cerimônia e atos de culto são, uma forma de você se apresentar a Deus. Pense nisso desta maneira, tá bom? Cada um de nós precisa primeiro entender o que é adoração. Há 5 atos formais que vão constituir a adoração a Deus. Esses atos são canto, oração, pregação, oferta e ceia do Senhor. Efésios 5:19, Colossenses 3:16 nos exorta a cantar louvores ao Senhor. Cantar ventila a alma. E boas canções bíblicas ajudam muito a comunicar as verdades da palavra de Deus para os participantes. Nossa música que oferecemos em nosso culto de adoração deve ser música especial usada apenas para adorar a Deus. Como é triste e pecaminoso que nesta época, em todo o mundo, especialmente nas igrejas do Brasil, estão apresentando shows musicais, inclusive com músicas do mundo, e oferecendo como adoração ao Senhor. Queridos, Deus nos diz que devemos ser separados do mundo. Isso inclui nossa música, nosso louvor ao Senhor também. O nosso Senhor nos ensinou a orar sem cessar. Oração nos humilha e nos ajuda a discernir a vontade de Deus para as nossas vidas. Ela também exorta, edifica, fortalece e instrui os membros companheiros que ouvem as orações. Aleluia. Queridos, a adoração é ir muito mais além do que você possa imaginar. A nossa adoração a Deus hoje, cantar, orar, ofertar, pregar e a Santa Ceia, é paralela à adoração de Deus no Antigo Testamento por holocaustos e sacrifícios. Os 3 primeiros capítulos de Levítico, particularmente, esboçam vários sacrifícios elaborados que eram oferecidos em adoração diante de Deus. Moisés disse ao povo de Israel acerca dos sacerdotes em Deuteronômio, capítulo 33:10: ensinarão os teus preceitos a Jacó e a tua lei a Israel. Chegarão incenso no seu nariz e porão holocausto sobre o teu altar. Davi diz no Salmo 66: irei oferecer-te holocausto de animais nédios, com incenso de carneiros, preparai novilhos com cabritos. Você dificilmente poderia ler o Antigo Testamento sem ver elaborado um sistema de sacrifício e de ofertas que eram empregadas na adoração a Deus. Assim como os métodos e os atos de adoração do Antigo Testamento foram projetados para fazer com que os adoradores vissem algumas verdades bonitas que afetassem suas vidas. Da mesma forma, meus amados, nossa adoração a Deus hoje é projetada para levar-nos a ver as verdades que irá produzir um efeito para melhor nas nossas vidas. Queridos, a adoração nunca foi, nem é um fim em si mesmo.
A adoração é apenas um meio para um fim. O seu objetivo não é só para lhe dar uma sensação boa e algum estímulo emocional ou inspiração. Pode e deve fazer isso, mas é preciso fazer muito mais se for para cumprir a sua finalidade. Se a adoração não lhe permitir ver além dela, é mecânica as verdades envolvidas, então você perdeu o seu objetivo na adoração. Se tudo que você pode ver a partir do ofertar é o fato de que ela colocou 10% e mais oferta no tesouro da igreja, você perdeu o objetivo de ofertar. Se você não consegue ver além da mecânica do dinheiro para as verdades da generosidade, irmãos, missões, a abnegação e a prosperidade da obra do Senhor, então você está cego para as lições do ofertar. Você tem que entender que adorar a Deus é algo muito maior que isso, é ir mais além, tá? Eu fico triste saber que hoje, que a adoração significa para muitos ir a uma igreja 2 ou 3 vezes por semana durante um par de horas de estimulação emocional. Não é isso que Deus quer. Deus quer algo novo, algo verdadeiro. Toda adoração tem que ser verdadeira. A adoração deve primeiro resultar em ver o Senhor. É uma cena que tipifica o momento do homem na igreja do Senhor. O profeta Isaías disse: e eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Então nós temos que ver a glória do Senhor, sentir o Shekinah na sua presença. Isaías, no capítulo 6, mostra como a vida de Isaías foi tocada e mudada para melhor em vista do seu encontro com o Senhor. A adoração é ter encontro profundo com Deus, que muda caráter, transforma pessoas, quebranta corações, lapida o caráter humano. Caro filho de Deus, o culto é projetado para mudar a sua vida para melhor, meu amado. Se esses resultados ocorressem, você será abençoado, as pessoas serão ajudadas e Deus será glorificado. Jesus falou das suas bênçãos pessoais: se sabeis essas coisas, bem-aventurado sois se as praticardes. Como as pessoas ao seu redor sendo ajudada, Davi indicou que quando seu coração ficou bem com Deus, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e pecadores se converterão a ti. Salmo 51, 13. Tá bom, queridos? Se essas boas respostas nos resultam de uma adoração, então você falhou na sua adoração com Deus. Querido irmão, não deixe sua cabeça inchar com orgulho, porque você é fiel a todos os cultos da igreja, porque você dá dinheiro, porque você cumpre toda a mecânica da sua adoração a Deus. Deus está muito mais interessado na graça e na verdade em sua vida do que Ele está na mecânica da sua adoração a Ele. Viu, meu amado? Se a adoração não alcança os resultados de mudança para melhor em você, então você se torna um hipócrita e Deus é desonrado por ela. Então a adoração tem que mudar as nossas vidas, tem que mudar o nosso caráter, tem que transformar o nosso ser. Ok? Eu espero que você esteja começando a entender agora por que nosso texto de Isaías 1, 11 e 20 é tão objetivo. Deus está falando ali e pergunta: por que trazer sacrifício e holocausto se você deixa de praticar justiça e o juízo em sua vida? Ele está deixando o objetivo muito claro: que você não chegar ao objetivo da adoração, então seu culto é vão. Se a adoração não produz nenhum resultado correto na sua vida, então a adoração falhou. Eu continuo pecando, eu continuo me prostituindo, eu continuo na idolatria, na mentira, na hipocrisia. Eu não sou um adorador. A adoração muda meu caráter para melhor. Que Deus te abençoe grandiosamente e lhe faça entender que Ele te quer fazer um adorador por excelência. Graça e paz.